É estranho pensar que todo mundo nasce com um objetivo, ou pelo menos que toda consciência sabe que nasceu para cumprir um objetivo. E eu acho que foi muito estranho perceber que eu tinha falhado até nisso. Eu lembro do dia. Não, na verdade eu não lembro. Eu tenho flashbacks do dia. Eu me recordo do quarto todo bagunçado, os objetos jogados para todos os lados. Eu lembro da cor vermelha por todos os lugares, o ar gelado que entrava pela janela aberta. E pela primeira vez presenciei um aroma desagradável. Eu não consegui sustentar o meu olhar para o corpo, nem mesmo quando os médicos o retiravam. Demorou semanas para as imagens pararem de ser tão vívidas em minha mente. Às vezes parecia quase como uma tatuagem no fundo do meu cérebro. Demorou ainda mais para eu perceber que estava totalmente perdido, fisicamente e mentalmente. Ninguém nunca me fez pensar o que faria caso toda a minha existência não fosse mais útil, ou se algum dia ela foi útil. A dor de uma perda realmente é destruidora. Eu não conhecia direito, mas sabia toda a sua rotina na ponta da língua. Eu não gostava direito de sua presença, mas já havia me acostumado a ela. Quando ele se foi como se parte da minha alma tivesse ido junto. Ele tomou parte da minha felicidade e então levou metade da minha vontade de continuar. Ninguém me contou que era assim, que a morte tinha essa face. Na verdade, eu tenho certeza que ninguém sabe como a morte se parece. Ninguém sabe como ela pode te fazer se sentir sozinho, como ela tira aquela vontade de sorrir, como ela parece injusta. Pelo menos eu não conhecia isso direito e gostaria de não ter conhecido. Ela te transforma, sabe? Ela faz você olhar para as coisas e ter medo. Faz você automaticamente pensar: quanto tempo ainda resta para isso? Às vezes faz você se afastar por ser algo incontrolável. Eu tentei voltar para casa, voltar para o mundo das consciências onde tudo parecia feliz e fácil, mas assim que eu voltei eu percebi que não parecia mais a minha casa. Aquele lugar não era mais um lar. Eu sentia as outras consciências me olhando estranho, imaginando elas pensando: como pode alguém ser tão irresponsável a ponto de perder o próprio humano? E eu lembro como a ansiedade me tomou por ali. Eu odiei o lugar que em algum dia foi o motivo da minha felicidade, e isso foi um sentimento horrível. Hoje eu me tomo a pensar que talvez elas só tivessem pena de mim e não soubessem como me ajudar. Mas eu gostaria que tivesse me oferecido a mão mesmo não sabendo exatamente como fazer isso. Algumas vezes eu tenho surtos de raiva pensando que ninguém fez isso na época. O ódio cresce dentro de mim de uma forma enorme, me extravasando por gritos. Às vezes os surtos são substituídos pela realização que talvez não tenha deixado me oferecerem uma mão. E quando isso acontece, os surtos se voltam contra mim. Nada me preparou para essa história. Afinal, alguém poderia? Ninguém poderia. E eu percebo isso hoje em dia. Só eu tinha o poder de mudar algo. E é por isso que mesmo após longas semanas eu decidi que ia mudar. Poderia ser tarde, eu poderia não ter tempo mais, mas eu não queria ficar mais sozinho. A solidão era infeliz demais. Nunca que eu havia pensado por isso, e eu estava sempre rodeado de pessoas. Eu podia contar com elas para tudo. Eu me sentia amado pelos meus amigos, adorado pelo que não me conheciam. Mas talvez tudo isso só escondia o sentimento de estar sozinho. Eu era somente como encobrir algo no que, no fundo, eu já sabia da existência. Porque na realidade esse sentimento é como um monstro te esperando no final do corredor. Você sabe que está ali, mas de qualquer forma, não há para onde correr. Então só é mais fácil ignorar. Eu queria ser igual a eles, ter alguém para poder alegrar os dias, ter alguém para me consolar nos piores momentos. Eu queria ser alguém. Eu queria olhar para o outro e poder ver as suas cicatrizes. Eu precisava ser olhado por alguém. Sempre eram essas vontades querendo ser libertadas. Eu sabia que sentia essa urgência enorme que nunca mais passar pela tristeza sozinho. Eu queria compartilhar da minha vida os meus sentimentos e angústias. Eu tinha essa urgência de ter algo para ser o meu lar. Tudo isso pareceu irônico e errado para mim.
Eu tinha estragado tudo no momento que não fui atento o suficiente. Tudo isso aconteceu pelos meus erros. Foram as minhas escolhas que me levaram para esse lugar. Mas seria errado eu pensar que merecia uma segunda chance? Pensava que seria legal poder melhorar. Eu já sabia dos meus erros. Eles não tinham correção. Mas era egoísta demais querer recomeçar, dessa vez acertando? O que diferenciava os humanos das consciências? No final, ambos tinham as mesmas infelicidades. Ambos sentiam iguais. Ambos perdiam igual. A gente é igual. Eu tentei seguir em frente. Isso implicava em uma coragem que eu não sabia se tinha. Mas eu fui mesmo assim. Mesmo com todas as chances de dar errado. Sempre seguindo as batidas do meu coração e fazendo daquela vez as minhas vontades. Procurando por algo que eu não saberia se encontraria. Por algo que poderia estar escondido pelos cantinhos. Mas eu encontraria a minha história. Eu me reencontraria.